ter um maravilhoso dia, desfrutar a história, todos. A pequena cidade de Willowbrook, Virgínia, tinha o tipo de charme que fazia pessoas acreditar em contos de fadas, ruas arborizadas, casas com varandas acolhedoras e aquele ritmo lento que permitia crianças crescer sem pressa. Foi lá que Ethan Brooks e Stella Morgan primeiro se encontraram aos 6 anos, quando ela se mudou para a casa ao lado com sua recém-divorciada mãe. Ethan ainda lembrava o primeiro dia que ele a viu. Stella estava sentada no balanço da varanda, seu cabelo castanho despenteado pelo vento, vestindo um vestido amarelo que parecia muito grande para sua pequena estrutura. Ela estava olhando para a rua com uma expressão séria, quase melancólica, como se ela carregasse segredos muito pesados para uma garota da sua idade. "Você é a nova garota?" Ethan tinha perguntado, andando até a cerca que dividia seus quintais. Stella olhou para ele com aqueles olhos verdes que pareciam conter mistérios. "Eu sou Stella, e você é o garoto barulhento que está sempre correndo no quintal." Daquele momento em diante, eles se tornaram inseparáveis. Ethan descobriu que Stella não era apenas a garota quieta que observava o mundo de longe. Ela era curiosa, corajosa e tinha uma risada contagiante que podia fazer qualquer dia parecer mais brilhante. Juntos, eles exploraram cada canto de Willowbrook como se eles fossem aventureiros descobrindo um continente perdido. Durante os verões, eles construíram fortes na floresta, atrás de suas casas, usando galhos, folhas e toda a criatividade que duas jovens mentes podiam reunir. Stella sempre insistia em fazer os planos mais elaborados, desenhando mapas imaginários e criando histórias sobre tesouros escondidos. Ethan, por sua vez, era o que colocava tudo em prática, subindo as árvores mais altas para pendurar cordas ou cavando buracos quando Stella decidia que eles precisavam de uma passagem secreta. "Ethan, você pensa nós seremos amigos para sempre?" Stella tinha perguntado uma tarde enquanto eles estavam deitados na grama, assistindo nuvens lentamente flutuar através do céu azul. "Claro que sim", Ethan respondeu sem hesitação, virando para olhar para ela. "Nós somos um time, Stella, como Batman e Robin." "Então eu sou Batman", ela disse com um sorriso travesso. "Ok, você pode ser Batman." Enquanto eles cresciam, este laço apenas se aprofundou. Durante as tempestades que frequentemente atingiam a Virgínia, Stella sempre corria para a casa de Ethan. Ela tinha medo de trovão, mas nunca admitia isso em voz alta. Em vez disso, ela inventava desculpas. Ela queria assistir um filme, ou a energia tinha acabado na sua casa, ou ela estava simplesmente entediada. Ethan nunca questionou isso. Ele simplesmente abriu a porta, pegou cobertores extras e fez pipoca. Eles se acomodavam em sua cama, Stella sempre se aconchegando um pouco mais perto quando o som da chuva ficava mais intenso. Ethan fingia não notar como ela agarrava a manga de sua camisa durante o trovão mais alto, ou como sua respiração acalmava quando ele começava a falar sobre qualquer coisa para distraí-la. "Você não tem medo de nada, Ethan?" Stella perguntou uma noite durante uma tempestade particularmente forte. Eles tinham 12 anos, e Ethan estava começando a perceber que Stella não era mais a garotinha que ele tinha primeiro conhecido. "Eu tenho medo de algumas coisas", ele admitiu silenciosamente, ouvindo o vento sacudir as árvores lá fora. "Eu tenho medo de você se mudar para longe. Eu tenho medo de nós crescermos e nos tornarmos pessoas diferentes." Stella virou para ele, descansando sua cabeça em sua mão. Na luz tênue do quarto, iluminado apenas por relâmpagos ocasionais, Ethan pensou que ela parecia diferente. Mais velha, talvez mais bonita. "Definitivamente. Eu nunca vou me mudar para longe", ela prometeu. "E mesmo se nós crescermos, nós ainda seremos nós, Ethan. Algumas coisas nunca mudam." Eles tinham o hábito de adormecer assim, falando suavemente até o sono os dominar. Ethan sempre acordava primeiro, observando Stella dormir ao lado dele. Seu cabelo espalhado pelo travesseiro, uma mão sempre encontrando um jeito de tocar seu braço durante a noite. Era reconfortante e natural, como respirar.
Durante seus anos de adolescência, quando outros amigos começaram a fazer piadas sobre eles dormirem na mesma cama, Ethan e Stella apenas olhavam um para o outro e encolhiam os ombros. Eles sabiam o que eles tinham e eles não precisavam explicar isso a ninguém. Era uma amizade pura, sem complicações. Construída em anos de confiança absoluta. Em noites de acampamento com os escoteiros, Stella sempre acabava na barraca de Ethan, alegando que as outras garotas roncam ou que ela estava com frio. Durante retiros da igreja, eles encontraram um jeito de ficar no mesmo quarto. Em festas do pijama, Stella se certificava de que seu saco de dormir estava ao lado do de Ethan. Vocês dois são anexados no quadril. A mãe de Stella costumava brincar, mas sempre com um sorriso amoroso. É bom ver uma amizade tão verdadeira. E era verdade. Eles compartilhavam tudo. Sonhos sobre o futuro, medos sobre o presente, segredos que ninguém mais sabia. Ethan sabia sobre a marca de nascença em forma de estrela que Stella tinha em seu ombro esquerdo. Stella sabia que Ethan ainda dormia com um ursinho de pelúcia escondido debaixo de seu travesseiro. Eles sabiam os sons da respiração um do outro. Sabiam quando o outro estava realmente dormindo ou apenas fingindo. Mas havia momentos, pequenos, fugazes, quando algo diferente pairava no ar entre eles. Quando Stella ria de uma piada que Ethan contava e seus olhos demoravam em seu rosto por alguns segundos demais. Quando Ethan ajudava Stella a alcançar algo em uma prateleira alta, e a proximidade fazia seu coração acelerar de um jeito que ele não podia explicar. Quando eles assistiam filmes românticos e olhavam um para o outro durante cenas de beijo, ambos rapidamente desviando o olhar, como se eles tivessem sido pegos fazendo algo errado. Estes momentos eram como faíscas, rápidas, intensas e imediatamente esquecidas. Ou pelo menos eles fingiam esquecer. Enquanto eles se aproximavam dos 18, Ethan começou a notar coisas que ele nunca tinha notado antes. Como os lábios de Stella eram naturalmente rosados, mesmo sem batom. Como ela sempre cheirava a baunilha e algo floral que ele não podia identificar. Como seu corpo tinha mudado, ganhando curvas gentis que faziam Ethan se sentir confuso e culpado ao mesmo tempo. Mas Stella era sua melhor amiga, sua confidente, sua companheira de aventura, a pessoa que sabia todos os seus segredos. Ela era segurança, conforto, lar. E Ethan tinha aprendido que algumas coisas eram muito sagradas para arriscar. Na noite de formatura, quando Stella apareceu em seu vestido azul marinho, seu cabelo puxado para trás em um coque elegante que deixava seu pescoço exposto, Ethan sentiu algo se mexer em seu peito, algo quente e inquietante que ele rapidamente empurrou para o fundo de sua mente. Você está linda, ele disse. E sua voz saiu um pouco mais áspera do que ele pretendia. Obrigada, Stella respondeu. E pela primeira vez em anos, ela parecia tímida ao lado dele. Aquela noite depois da festa, eles deitaram na cama de Ethan, como eles tinham feito milhares de vezes antes. Mas algo era diferente. O silêncio parecia mais denso, carregado com coisas não ditas. Quando Stella virou para ele sussurrando, "Boa noite." Ethan sentiu uma estranha vontade de tocar o rosto dela para descobrir se sua pele era tão suave quanto parecia. Em vez disso, ele simplesmente respondeu, "Boa noite," e fechou seus olhos, fingindo que aquele estranho sentimento em seu estômago era apenas nervosismo sobre a faculdade começando em alguns meses. Afinal, eles eram apenas amigos. Sempre tinham sido, sempre seriam. Não havia nada de diferente sobre isso. Ou havia? 5 anos depois da formatura, Willowbrook permanecia o tipo de lugar onde todos se conheciam pelo primeiro nome, onde a fofoca viajava mais rápido que o vento, e onde jovens adultos frequentemente retornavam depois de descobrir que o mundo lá fora não era tão acolhedor quanto eles tinham imaginado. Ethan e Stella fizeram exatamente isso. Ethan tinha tentado a vida em Richmond, trabalhando em uma empresa de marketing digital,
Mas a agitação da cidade grande nunca conseguia preencher o vazio que ele sentia. Stella passou 2 anos em uma faculdade na Carolina do Norte estudando literatura, mas voltou quando sua mãe foi diagnosticada com diabetes e precisava de ajuda gerenciando a pequena livraria da família. Era como se o destino tivesse conspirado para mantê-los juntos. Eu sabia que você voltaria. Stella disse o dia que Ethan apareceu em sua livraria, carregando uma caixa com suas coisas e um sorriso meio envergonhado. Como você sabia? Ele perguntou, apoiando-se no balcão onde Stella estava organizando novos lançamentos. Porque você pertence aqui, Ethan, assim como eu. Ela olhou para ele com aqueles olhos verdes que pareciam ver através de qualquer fachada. A cidade grande não te serve. Ethan riu, passando a mão pelo cabelo, que ele agora usava um pouco mais longo. Minha mãe deve ter te contado que eu estava infeliz lá. Sua mãe não precisava me contar nada. Eu sabia, e ela realmente sabia. Stella podia sempre ler Ethan como um livro aberto, uma habilidade que tinha se tornado ainda mais afiada ao longo dos anos. Ela podia dizer quando ele estava estressado, pelo jeito que ele brincava com seu cabelo. Sabia quando ele estava triste, porque ele ficava mais quieto que o normal, e podia prever suas piadas antes mesmo que ele as contasse. Rapidamente, eles voltaram para sua rotina familiar. Ethan conseguiu um emprego na agência de seguros local. Trabalho que pagava as contas, mas não exigia muito do seu tempo ou energia. Isso significava que ele podia passar as tardes ajudando Stella na livraria, reorganizando prateleiras, conversando com clientes regulares e simplesmente desfrutando da companhia dela. Você não tem que ficar aqui toda tarde, Stella disse uma quinta-feira enquanto eles estavam fechando a loja. Você tem certeza que não tem nada melhor para fazer? Ethan trancou a porta e entregou a ela as chaves. Como o quê? Assistindo TV sozinho, comendo comida congelada. Pelo menos aqui eu tenho companhia interessante. Interessante. Stella levantou uma sobrancelha, um sorriso brincalhão dançando em seus lábios. Eu passei a tarde inteira organizando livros de receitas em ordem alfabética. Eu não tenho certeza se isso qualifica como interessante. Para mim, sim. Havia algo no jeito que ele disse isso, baixo, sincero, que fez Stella olhar para ele mais cuidadosamente. Por um momento, o silêncio se esticou entre eles, carregado com algo que nenhum podia nomear. Jantares em família se tornaram uma tradição. Todo domingo, Stella e sua mãe iam para a casa dos pais de Ethan, onde a senhora Brooks preparava sua famosa lasanha. E o Sr. Brooks contava as mesmas histórias sobre sua juventude. Ethan e Stella sempre sentavam um ao lado do outro, como eles tinham desde a infância, compartilhando pratos e sussurrando comentários engraçados sobre histórias que eles tinham ouvido dezenas de vezes. Vocês dois ainda são como duas ervilhas em uma vagem. A senhora Brooks comentou um domingo, observando como Stella automaticamente servia salada no prato de Ethan, sem ele sequer pedir. É reconfortante ver que algumas coisas nunca mudam. Mãe, Ethan murmurou, sentindo um estranho calor subir pelo seu pescoço. O quê? É verdade. Vocês cuidam um do outro de um jeito tão especial. Stella corou levemente, brincando com a comida em seu prato. É só amizade, senhora Brooks. Nós nos conhecemos há muito tempo. Claro, querida. Claro. Mas havia algo no tom da mãe de Ethan que sugeria que ela via mais do que eles estavam dispostos a admitir. Durante eventos da cidade, o festival de outono, o mercado de agricultores de sábado, apresentações no centro comunitário, Ethan e Stella eram sempre vistos juntos. Eles tinham uma dinâmica natural, quase coreografada. Stella segurava o braço de Ethan quando ela usava saltos altos. Ele automaticamente pedia 2 cafés quando eles paravam na lanchonete. Ela sabia exatamente que tipo de comida ele iria querer comprar nas barracas do festival. Vocês são o casal mais fofo, comentou a senhora Larson, que era dona da floricultura quando eles passavam por sua barraca durante o festival de primavera. Nós não somos um casal, Stella corrigiu rapidamente,
mas sua voz saiu um pouco mais alta que o normal. Oh, desculpa. Vocês só... Vocês têm uma energia realmente boa juntos. Ethan sentiu uma estranha pontada em seu peito. Não era exatamente irritação, mas algo que ele não podia identificar. Nós somos apenas amigos, ele disse, talvez mais firmemente do que o necessário. Claro, queridos, claro, as pessoas da cidade sempre faziam estes comentários. E Ethan e Stella sempre os corrigiam. Mas ultimamente estas correções estavam começando a soar vazias, mesmo para eles mesmos. Era difícil ignorar os pequenos momentos que pareciam carregar um peso extra, como quando Stella estava organizando livros em uma prateleira alta e Ethan se aproximou por trás dela para ajudá-la a alcançar. Seu corpo quase tocando as costas dela por um segundo, Stella ficou completamente imóvel, sentindo seu calor tão perto. O cheiro familiar de sua colônia misturado com algo mais masculino e maduro. Pegou? Ethan perguntou suavemente, sua voz perto do ouvido dela. Peguei? Stella respondeu, mas sua voz saiu como um sussurro. Quando ela se virou, eles estavam face a face, tão perto que Ethan podia contar as pequenas sardas em seu nariz. Por um momento sem fim, nenhum dos dois se moveu. Os olhos de Stella brevemente caíram para os lábios dele antes de retornar ao seu olhar, e Ethan sentiu como se o ar tivesse ficado mais denso. Stella, ele começou, não sabendo exatamente o que ele ia dizer. A campainha da porta da livraria tocou enquanto um cliente entrava, quebrando o momento como um feitiço quebrado. Eles rapidamente se afastaram. Stella nervosamente alisando seu cabelo, enquanto Ethan limpava a garganta e fingia estar muito interessado nos livros na prateleira. Havia também as noites quando um deles estava passando por uma crise pessoal quando o carro de Stella quebrou e ela teve que usar todas as suas economias para consertá-lo. Ethan apareceu em sua porta com uma garrafa de vinho e comida chinesa, instintivamente sabendo que ela precisava de companhia. Quando Ethan recebeu notícias de que seu avô estava doente, Stella cancelou todos os seus planos e passou a noite inteira conversando com ele, deixando-o desabafar todos os seus medos sobre perda e mortalidade. Você sempre sabe exatamente o que eu preciso, Ethan disse aquela noite enquanto eles sentavam em seu sofá, a cabeça de Stella repousando em seu ombro. É o que nós fazemos um pelo outro. Ela respondeu simplesmente. Nós sempre temos. Mas havia algo diferente no jeito que ela disse isso. Uma suavidade que fez Ethan olhar para o rosto dela. Stella estava olhando para ele também. E por um momento, Ethan se perguntou como seria beijá-la. O pensamento veio do nada, tão claro e intenso que ele quase engasgou. Stella pareceu notar a mudança em sua respiração. Ethan, nada, ele disse rapidamente, forçando um sorriso. Apenas, obrigado por estar aqui sempre, ela sussurrou. E havia algo no jeito que ela disse sempre que fez o coração de Ethan acelerar de um jeito que ele não podia explicar como puramente amizade. Os toques estavam se tornando mais frequentes também. Não toques diferentes necessariamente, mas Ethan estava começando a notar cada um de um novo jeito. A mão de Stella em seu braço quando ela ria de uma piada. O jeito que ela automaticamente arrumava a gola de sua camisa quando estava torta. Como seus dedos se tocavam quando eles passavam pipoca um para o outro durante filmes. Durante um almoço de domingo particularmente quente, Stella usava um vestido de verão amarelo que fazia seus olhos parecerem mais verdes. Ethan se viu observando o jeito que o tecido se movia quando ela gesticulava animadamente, contando uma história sobre um cliente excêntrico da livraria. Quando ela se inclinou para alcançar o sal, o decote de seu vestido abriu ligeiramente, e Ethan rapidamente desviou o olhar, sentindo uma onda de calor que não tinha nada a ver com o clima. Você está bem? Stella perguntou, percebendo. Ele tinha ficado quieto. Você está um pouco vermelho. Eu estou bem, Ethan mentiu. É só calor. Mas não era só o calor. Era algo mais profundo, mais complicado.
algo que tinha estado crescendo dentro dele por meses e que ele estava desesperadamente tentando ignorar porque Stella era sua melhor amiga. Ela era sua âncora, sua constante, a pessoa que ele mais confiava no mundo. E reconhecer que ele estava sentindo algo diferente por ela, algo que fazia seu pulso acelerar e seus pensamentos vagar para território perigoso, significaria arriscar tudo que eles tinham construído juntos. Então ele continuou fingindo que nada tinha mudado, que os olhares demorados e toques aparentemente inocentes eram apenas parte da amizade deles. Mas fingir estava se tornando cada vez mais difícil, especialmente em noites quando eles ainda compartilhavam a mesma cama, como eles sempre tinham. E Ethan deitou acordado, ouvindo a respiração suave de Stella, perguntando-se o que aconteceria se ele virasse e a puxasse para mais perto, perguntando-se o que aconteceria se ele finalmente admitisse que talvez, apenas talvez, apenas amigos, não era mais suficiente. O outono veio para Willowbrook com intensidade incomum naquele ano. As folhas mudaram de cor mais rapidamente, pintando a cidade em tons dramáticos de vermelho e dourado, e as previsões do tempo avisavam de uma tempestade se aproximando da costa leste, a maior em 5 anos. Ethan estava verificando as janelas de sua casa quando seu telefone tocou. Era Stella, e havia uma urgência em sua voz que ele raramente ouvia. Ethan, você pode me ajudar com algo? Eu sei que é pedir muito, mas, claro, o que você precisa? Lembra da antiga casa de família do meu pai em Connecticut? Aquela que foi para minha mãe no divórcio? Ethan vagamente lembrava. Stella tinha mencionado a propriedade algumas vezes ao longo dos anos. Uma casa de campo que a família raramente visitava, situada em uma área rural, cercada por florestas. Sim, eu lembro. O que sobre isso? Minha mãe quer vendê-la finalmente. Ela me pediu para ir lá este fim de semana e fazer um inventário da mobília, ver o que vale a pena manter antes de colocar a casa no mercado. Mas com esta tempestade se aproximando, Stella fez uma pausa. Eu não quero ir sozinha. É meio isolado lá. E se a tempestade realmente for tão forte quanto eles estão prevendo, você quer que eu vá com você, você iria? Eu sei que é pedir muito, especialmente com o mau tempo, mas eu realmente não quero fazer isso sozinha. Ethan não hesitou por um segundo. Claro, eu vou. Quando você quer sair? Agora? Eu sei que é meio de última hora, mas se a tempestade atingir mais cedo do que o esperado, nós poderíamos ficar presos lá por dias. 2 horas depois, eles estavam na estrada em direção a Connecticut, o céu gradualmente escurecendo acima deles. Stella dirigia seu pequeno sedã, mãos firmes no volante, enquanto Ethan navegava usando o GPS de seu telefone. A conversa fluía naturalmente entre eles como sempre, mas havia uma tensão subjacente no ar, parte antecipação sobre a tempestade, parte algo mais difícil de definir. Quanto tempo faz desde que você esteve lá? Ethan perguntou, observando as nuvens pesadas se acumulando no horizonte. Cerca de 3 anos, talvez 4. Minha mãe costumava me levar lá quando eu era pequena, especialmente depois do divórcio. Era o lugar dela para clarear a cabeça. Como ela disse. Stella disse com um sorriso nostálgico. Eu sempre amei aquela casa. Há algo sobre ela. É como se o tempo parasse lá. Eles dirigiram por estradas cada vez mais estreitas, deixando a civilização para trás. As árvores se fecharam ao redor da estrada como uma catedral natural, seus galhos se entrelaçando acima para formar um dossel que bloqueava a maior parte da luz do dia. O GPS indicou que eles deveriam virar em uma estrada de terra. E Ethan viu Stella franzir a testa quando as rodas do carro começaram a ranger no cascalho. Eu espero que não chova antes que nós possamos sair daqui, ela murmurou. Esta estrada vira lama quando está molhada. A casa apareceu depois de uma curva, e Ethan imediatamente entendeu por que Stella tinha afeto por este lugar.
Era uma construção colonial de 2 andares com tapume de madeira pintado de branco que tinha adquirido uma pátina suave com o tempo. Uma varanda larga que envolvia toda a frente da casa com cadeiras de balanço que pareciam estar esperando por visitantes. Era cresceu pelas paredes laterais e havia algo simultaneamente majestoso e melancólico sobre a propriedade. É lindo, Ethan disse, saindo do carro e respirando o ar fresco da floresta. Sim, certo. Minha mãe sempre disse que esta casa tinha uma alma, Stella respondeu, pegando uma bolsa do banco de trás. Venha, deixe-me te mostrar o interior. A porta da frente rangeu quando Stella abriu, e eles foram saudados pelo cheiro de madeira velha e algo floral, talvez perfume antigo ou papoula esquecida. A casa estava mobiliada, mas coberta com lençóis brancos como fantasmas de uma vida passada. Stella começou a descobrir a mobília enquanto Ethan explorava os quartos, admirando os detalhes arquitetônicos, molduras ornamentadas, uma lareira de pedra, janelas altas que ofereciam vistas deslumbrantes da floresta circundante. O quarto principal é lá em cima, Stella disse, subindo a escada de madeira que rangia suavemente sob seus pés. Minha mãe sempre disse que era o coração da casa. Ethan a seguiu, notando como Stella se movia pela casa com familiaridade, mesmo depois de tantos anos. O quarto principal era espaçoso, com uma cama de casal coberta por um lençol branco e janelas com vista para a parte de trás da propriedade. Stella puxou o lençol, revelando uma cama antiga com uma cabeceira de ferro ornamentada. Esta cama é uma antiguidade, ela disse, passando a mão sobre a superfície lisa de ferro. Minha bisavó dormiu nela. Minha avó, minha mãe. É meio romântico pensar sobre a história que ela guarda. Ethan se aproximou, observando os detalhes do trabalho em ferro. Parece sólido. Provavelmente durará mais 100 anos. Sim, provavelmente. Stella olhou pela janela onde as primeiras gotas de chuva estavam começando a se formar no vidro. Eu acho que a tempestade está vindo mais cedo do que o previsto, como se respondendo às suas palavras. Trovões distantes ecoaram pela floresta. Ethan se juntou a ela na janela, e ambos observaram as nuvens escuras se movendo rapidamente em direção à casa. O vento estava começando a aumentar, fazendo as árvores balançarem dramaticamente. Talvez nós devêssemos considerar voltar, Ethan sugeriu. Embora algo dentro dele não quisesse deixar este lugar, havia algo sobre a casa, sobre estar lá sozinho com Stella, que parecia significativo de um jeito que ele não podia explicar. É tarde demais, Stella disse, apontando para a janela. A chuva estava começando a cair mais forte, e eles podiam ouvir o vento gemer através das árvores. Aquela estrada de terra será intransitável dentro de minutos. Parece que nós estamos passando a noite aqui. A realidade da situação se estabeleceu entre eles. Eles estavam sozinhos em uma casa isolada no meio da floresta, com uma tempestade se aproximando rapidamente. Era como se o universo tivesse conspirado para colocá-los nessa situação. Bem, Ethan disse, tentando soar casual. Pelo menos a casa parece sólida e eu tenho certeza que nós temos tudo o que nós precisamos. Há comida enlatada na despensa, Stella disse, e lenha para a lareira. Minha mãe sempre manteve a casa preparada para emergências. Ela se virou para ele e havia algo em seus olhos que Ethan não podia decifrar. Será como quando nós éramos crianças. Uma aventura. Sim, ele concordou, mas sua voz saiu um pouco mais áspera do que ele pretendia. Como quando nós éramos crianças, mas eles não eram mais crianças. E havia algo no jeito que Stella olhava para ele, no jeito que o silêncio se esticava entre eles, que deixava claro que ambos sabiam que esta noite seria diferente de todas as outras que eles tinham passado juntos. A tempestade atingiu com força total quando o sol se pôs. O vento uivava ao redor da casa, fazendo as janelas chacoalhar e galhos de árvores bater contra o telhado. Ethan tinha conseguido acender a lareira, e o crepitar do fogo oferecia um contraponto reconfortante ao caos lá fora. Eu estou feliz que você veio comigo, Stella disse, acomodando-se no sofá perto da lareira.
Ela tinha trocado de roupa, vestindo um suéter de lã macio e calças de moletom que a faziam parecer mais jovem, mais vulnerável. Eu não teria tido a coragem de ficar aqui sozinha com essa tempestade. Você sabe, eu sempre estarei aqui quando você precisar de mim. Ethan respondeu, sentando ao lado dela. O sofá era pequeno e ele estava muito consciente da proximidade deles, do calor emanando do corpo dela. Um raio particularmente intenso iluminou o quarto, imediatamente seguido por um trovão ensurdecedor que fez Stella pular e instintivamente se mover para mais perto de Ethan. Ela riu nervosamente. Desculpa, eu sei que é bobo, mas tempestades ainda me deixam nervosa. Não é bobo, Ethan disse suavemente. É humano. Eles sentaram lá ouvindo a tempestade, o fogo crepitando na lareira, criando uma bolha de calor e luz em meio ao caos lá fora. Com cada clarão de relâmpago e trovão, Stella se moveu imperceptivelmente mais perto até ela estar praticamente pressionada contra Ethan. Ele podia sentir o cheiro do perfume dela, baunilha e algo floral que sempre o fazia pensar em casa. Ethan, Stella disse calmamente, sua voz quase perdida no barulho da tempestade. Gá, você já se pergunta como seria se nós fôssemos diferentes? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada com possibilidades. Ethan sentiu seu coração acelerar. Diferentes como? Stella levantou a cabeça para olhar para ele, e na luz dançante do fogo, seus olhos pareciam dourados. Se nós não fôssemos apenas, se nós fôssemos mais do que outro trovão cortou suas palavras. Mas Ethan entendeu o que ela estava tentando dizer. A mesma pergunta que tinha estado crescendo em sua mente por meses, talvez anos. Stella, ele começou, mas não sabia como terminar. Ela estava tão perto agora que ele podia ver as pequenas sardas em seu nariz, podia sentir sua respiração contra sua pele. Havia algo inevitável sobre o momento, como se todas as noites que eles tinham passado juntos, todos os anos de amizade e cumplicidade, tivessem estado construindo em direção a este exato instante quando Stella se inclinou ligeiramente em direção a ele. Ethan sentiu como se ele estivesse parado na beira de um penhasco. Parte dele queria se afastar para proteger a amizade que era a coisa mais preciosa em sua vida. Mas uma parte maior, mais profunda, queria descobrir o que aconteceria se ele finalmente parasse de fingir que ela era apenas sua melhor amiga. O vento uivou mais alto e a luz do fogo piscou, lançando sombras dançantes nas paredes. E naquele momento, suspenso entre tempestade e calor, entre passado e futuro, Ethan sabia que nada entre eles jamais seria o mesmo. A tempestade tinha chegado, e com ela, algo que eles tinham estado evitando por muito tempo estava finalmente prestes a emergir das sombras. A tempestade continuou rugindo lá fora, transformando a noite em uma sinfonia selvagem de vento, chuva e trovão. Ethan e Stella permaneceram no sofá perto da lareira. O silêncio entre eles espesso com possibilidades inexploradas. A pergunta de Stella ainda pairava no ar. Você já se pergunta como seria se nós fôssemos diferentes? E Ethan sentiu como se ele estivesse equilibrando-se na beira de um abismo. Nós deveríamos ir lá para cima, Stella disse finalmente, sua voz mal audível acima do barulho da tempestade. Está ficando tarde, e amanhã nós temos que organizar tudo antes de voltar. Ethan assentiu, embora parte dele quisesse ficar lá para sempre. Naquele momento suspenso, onde tudo ainda era possível e nada tinha sido arruinado, eles subiram a escada que rangia, a madeira gemendo sob seus pés, como se a própria casa estivesse suspirando. O quarto principal estava mergulhado em sombras iluminadas apenas por relâmpagos ocasionais que criavam padrões fantasmagóricos nas paredes. Stella acendeu algumas velas que ela encontrou na cômoda, e a luz suave transformou a atmosfera em algo quase mágico. A cama é grande o suficiente para ambos, ela disse, evitando olhar diretamente para Ethan, como nós sempre fazemos. Claro, ele concordou, mas sua voz saiu ligeiramente tensa.
Eles se prepararam para dormir com a familiaridade de anos de prática, mas havia uma nova consciência em cada movimento. Ethan estava intensamente consciente de cada som que Stella fazia. O farfalhar do tecido quando ela trocou de roupa atrás de uma tela improvisada. O som suave de seus pés descalços no chão de madeira. O jeito que ela suspirou enquanto se acomodava na cama. Quando Ethan se deitou ao lado dela, o colchão afundou ligeiramente, fazendo-os naturalmente rolar um em direção ao outro. Era algo que tinha acontecido milhares de vezes antes. Mas desta vez, quando o ombro de Stella tocou seu braço, Ethan sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Esta tempestade não vai parar, Stella murmurou, virando-se de lado para encará-lo na luz bruxuleante da vela. Ela parecia diferente, mais suave, mais vulnerável, mais mulher do que a garota que ele tinha conhecido por tantos anos. Não, Ethan concordou, também virando para encará-la. Eles estavam perto agora. Perto o suficiente para ele ver cada detalhe de seu rosto. A curva gentil de suas sobrancelhas, o jeito que seus lábios se entreabriam ligeiramente, como seus cílios projetavam pequenas sombras em suas bochechas. Um raio particularmente intenso iluminou o quarto, imediatamente seguido por um trovão que fez a casa inteira tremer. Stella se assustou, instintivamente se movendo para mais perto de Ethan, sua mão encontrando seu peito. Desculpa. Ela sussurrou, mas não se afastou. Você não precisa se desculpar. Ethan respondeu, sua voz suave. Ele podia sentir o calor da palma dela através do tecido fino de sua camiseta. Podia sentir seu perfume envolvendo-o como uma nuvem suave. Outro trovão ecoou, e desta vez Stella se aconchegou ainda mais perto, seu rosto agora a centímetros dele. Ethan podia sentir a respiração dela contra sua pele, quente e ligeiramente irregular. Ethan, ela sussurrou. E havia algo em sua voz que ele nunca tinha ouvido antes. Uma vulnerabilidade crua, um desejo mal disfarçado. Stella! Ele levantou a mão hesitantemente, seus dedos tremendo ligeiramente quando eles tocaram o rosto dela. Sua pele era ainda mais suave do que ele tinha imaginado, quente e sedosa sob seus dedos. Stella fechou seus olhos ao toque dele, um pequeno suspiro escapando de seus lábios. Nós não deveríamos. Ethan começou, mas sua própria voz parecia distante, como se estivesse vindo de longe. Eu sei, Stella sussurrou, mas suas palavras eram contraditas pelo jeito. Ela se inclinou em seu toque, pelo jeito que sua mão se moveu de seu peito para a nuca, seus dedos passando por seu cabelo. O vento uivou mais alto e outro raio iluminou o quarto. No breve momento de clareza, seus olhos se encontraram e Ethan viu lá tudo o que ele tinha estado sentindo refletido em seu olhar. O desejo, a confusão, o amor que tinha crescido de algo puro e simples em algo complexo e avassalador. Quando a escuridão retornou, o espaço entre eles pareceu encolher por conta própria. Ethan não sabia se ele se inclinou primeiro, ou se foi Stella, ou se eles ambos se moveram simultaneamente, atraídos por uma força que eles não podiam mais resistir quando seus lábios se tocaram. Era como se um circuito elétrico tivesse se fechado. O beijo foi suave no início, hesitante, quase questionador. Mas quando Stella respondeu, pressionando-se mais perto dele, algo quebrou dentro de Ethan. Anos de desejo reprimido, de sentimentos negados, de perguntas não feitas, explodiram em uma onda de necessidade que o deixou tonto. Ele aprofundou o beijo, uma mão enterrando-se em seu cabelo sedoso, enquanto a outra se movia para sua cintura, puxando-a ainda mais perto. Stella gemeu suavemente contra seus lábios, o som enviando ondas de choque através de seu corpo. Eles se beijaram como se eles estivessem se afogando e encontraram ar um no outro. Não era o beijo hesitante de primeiros encontros ou a exploração curiosa da juventude. Era o beijo de duas pessoas que se conheciam completamente, mas estavam se descobrindo de um jeito inteiramente novo.
Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Stella olhou para ele com olhos arregalados, como se ela não pudesse acreditar no que tinha acabado de acontecer. Ethan, ela sussurrou, sua voz cheia de maravilha e algo perto de medo. Eu sei, ele respondeu, passando o polegar suavemente por sua bochecha. Eu sei. Eles permaneceram assim por um momento, testas se tocando, respirações se misturando, tentando processar a magnitude do que tinha mudado entre eles. Lá fora, a tempestade continuava, mas dentro do quarto, um tipo diferente de tempestade estava se formando. Uma feita de anos de sentimentos reprimidos. Finalmente encontrando expressão, Stella se moveu ligeiramente e Ethan sentiu cada ponto onde seu corpo tocou o dele. Seu joelho roçando sua perna, sua mão ainda repousando em seu peito. O jeito que ela se encaixava perfeitamente contra ele, como se ela tivesse sido feita para estar lá. Isso muda tudo, ela sussurrou. Eu sei, Ethan repetiu, mas desta vez havia aceitação em sua voz, uma rendição ao inevitável. Outro trovão rugiu mais perto desta vez e Stella tremeu ligeiramente. Sem pensar, Ethan a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços de um jeito que era simultaneamente protetor e íntimo. Ela se acomodou contra ele, sua cabeça aninhada em seu ombro, uma perna se entrelaçando com a dele. Você está com frio? Ele perguntou, embora o quarto estivesse quente. Um pouco. Ela mentiu, e ambos sabiam que não era frio que a fazia tremer. Ethan puxou o cobertor sobre eles, criando um casulo de calor e intimidade. Na escuridão sob o cobertor, ele podia sentir cada respiração que ela dava, cada batida do coração contra seu peito, sua mão repousava em suas costas, e ele podia sentir a suavidade de sua pele através do tecido fino de sua camisola. Ethan, Stella disse depois de um longo silêncio. Você se arrepende? A pergunta pairou entre eles. Ethan pensou sobre todas as razões pelas quais ele deveria se arrepender. A amizade que eles poderiam estar arriscando, a simplicidade que eles tinham perdido, as complicações que viriam. Mas quando ele olhou para o rosto dela na luz tênue, quando ele viu a vulnerabilidade em seus olhos, quando ele sentiu como parecia certo tê-la em seus braços, havia apenas uma resposta possível. Não, ele disse firmemente. Você? Stella sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde que o beijo tinha acontecido. Não, na verdade, eu acho que eu tenho estado esperando por isso por muito tempo. Quanto tempo? Ethan perguntou. Curiosidade e algo como alívio colorindo sua voz. Eu não sei. Talvez sempre. Ou talvez eu só percebi isso quando você voltou para casa. Ela fez uma pausa, seus dedos traçando padrões inconscientes em seu peito. E você? Ethan pensou sobre a pergunta, tentando identificar quando exatamente sua percepção de Stella tinha mudado. Eu acho que foi gradual. Como acordar lentamente. Um dia você apenas percebe que você não está mais dormindo. Ela riu suavemente. Essa é uma metáfora terrível. Ei, eu não sou o escritor aqui. Não, você não é. Ela levantou a cabeça para olhar para ele. Mas é uma metáfora terrível e perfeita ao mesmo tempo. Eles riram juntos, e havia algo libertador sobre a facilidade daquele momento. Eles ainda eram eles mesmos. Ainda tinham a mesma conexão, o mesmo humor, a mesma facilidade um com o outro. Mas agora havia camadas adicionais, profundezas. Eles estavam apenas começando a explorar. Quando o riso diminuiu, eles se encontraram olhando um para o outro novamente. E a tensão retornou. Não desconfortável, mas carregada com possibilidades. Ethan levantou a mão para tocar o rosto dela novamente, maravilhando-se com a suavidade de sua pele, com o jeito que ela se inclinava em seu toque. O que nós fazemos agora? Stella perguntou suavemente. Eu não sei, Ethan admitiu, mas eu quero descobrir com você, mesmo se for complicado, especialmente porque vai ser complicado.
Stella sorriu novamente. E desta vez, quando ela se inclinou para beijá-lo, não houve hesitação. Era um beijo de promessa, de possibilidade, de dois melhores amigos finalmente admitindo que talvez eles tivessem sempre sido algo mais. Lá fora, a tempestade começou a diminuir lentamente, mas dentro do quarto, uma nova tempestade estava apenas começando. Uma feita de corações se descobrindo, de mãos explorando territórios familiares de maneiras completamente novas, de duas pessoas que pensaram que sabiam todas as respostas, descobrindo que eles estavam apenas começando a fazer as perguntas certas. E quando eles finalmente adormeceram, ainda entrelaçados, ainda sussurrando confissões na escuridão, ambos sabiam que eles tinham cruzado uma linha da qual eles nunca poderiam retornar, nem eles queriam. A manhã chegou com uma clareza cruel que transformou a magia da noite anterior em algo que parecia quase real. Ethan acordou primeiro, os primeiros raios de sol filtrando através das cortinas e iluminando o quarto que parecia completamente diferente à luz do dia. Por um momento, ele estava desorientado, esquecendo onde ele estava. Então ele sentiu o peso suave do corpo de Stella aninhado contra o dele e tudo voltou. A tempestade, o beijo, o jeito que ela tinha se encaixado perfeitamente em seus braços. Stella estava dormindo pacificamente, seu cabelo espalhado pelo travesseiro, uma mão repousando em seu peito. Na luz suave da manhã, ela parecia mais jovem, mais vulnerável. E Ethan sentiu uma onda de ternura tão intensa que quase doeu. Mas junto com a ternura veio o pânico. O que eles tinham feito? 20 anos de amizade, e eles tinham complicado tudo em uma única noite. Ethan fechou seus olhos, tentando retornar ao estado de certeza que ele tinha sentido na escuridão. Mas a luz do dia trouxe consigo todas as dúvidas que a tempestade tinha temporariamente varrido. Stella se mexeu ao lado dele, e Ethan sentiu o exato momento que ela acordou, a mudança sutil em sua respiração, a tensão que percorreu seu corpo quando a realidade da situação se estabeleceu. Ethan, ela sussurrou sem abrir seus olhos. Eu estou aqui. Ela se afastou ligeiramente, criando espaço entre eles, e Ethan imediatamente sentiu falta do calor dela. Quando Stella finalmente abriu seus olhos, havia uma confusão neles que perfeitamente espelhava o que ele estava sentindo. Nós, ela começou, então parou. Sim, Ethan confirmou suavemente. Nós beijamos. As palavras pairaram entre eles, tornando real o que poderia ter sido apenas um sonho. Stella sentou-se na cama, passando as mãos por seu cabelo despenteado, evitando olhar para ele. Eu deveria tomar um banho, ela disse, sua voz estranhamente formal. E então nós podemos organizar as coisas e voltar para casa. Havia algo no jeito que ela disse voltar para casa que fez o estômago de Ethan apertar, como se ela estivesse desesperada para escapar, não apenas da casa, mas da realidade do que tinha acontecido entre eles. Stella, nós precisamos falar sobre isso. Falar sobre o quê? Ela perguntou, finalmente olhando para ele. Mas havia uma distância em seus olhos que não estava lá na noite anterior. Foi apenas por causa da tempestade. Pessoas fazem coisas estranhas quando elas estão assustadas. Ethan sentiu como se ela tivesse socado ele no estômago. Você pensa que foi apenas por causa da tempestade? Stella se levantou da cama, pegando suas roupas do chão. Eu não sei o que foi, Ethan, mas eu sei que nós não podemos deixar uma noite estranha arruinar 20 anos de amizade. E se não arruinar? E se for algo bom? Ela parou no meio do movimento, suas costas ainda viradas para ele. E se for algo terrível? E se nós descobrirmos que nós não somos compatíveis daquele jeito? E se nós nos tornarmos estranhos um com o outro? E se nós perdermos tudo o que nós temos? Cada pergunta era como uma pequena facada, mas Ethan entendeu o medo dela porque ele sentiu o mesmo. Nós não sabemos se isso acontecerá exatamente. Nós não sabemos.
Stella se virou para ele e havia lágrimas em seus olhos. Ethan, você é a pessoa mais importante em minha vida. Eu não posso arriscar perder você por causa de um momento de confusão. As palavras dela eram lógicas, sensatas, exatamente o que uma parte racional de Ethan estava pensando. Mas havia outra parte dele, uma parte que tinha despertado quando seus lábios se tocaram, que se rebelou contra a ideia de fingir que nada tinha acontecido. Então é isso, ele perguntou. Nós vamos fingir que não aconteceu. Eu acho que é a coisa mais segura, a mais segura. Ethan repetiu. E havia amargura em sua voz. Quando nós começamos a nos preocupar com o que é seguro, Stella olhou para ele por um longo momento, e Ethan viu a luta acontecendo em seus olhos. Desejo lutando contra medo, curiosidade batalhando com prudência. Desde que nós temos algo a perder, ela disse finalmente. A viagem de volta para Willowbrook foi tensa de um jeito que Ethan nunca tinha experimentado com Stella. Eles falaram sobre coisas superficiais. O tempo, a mobília da casa, seus planos para a livraria. Mas havia um abismo entre eles que não estava lá 2 dias antes. Cada silêncio parecia carregado. Cada olhar acidental era rapidamente desviado. Quando Stella o deixou em sua casa, ela mal esperou por ele sair do carro antes de acelerar, oferecendo apenas um aceno rápido e um "conversamos depois", que soou mais como um adeus. Os dias seguintes foram uma forma peculiar de tortura. Ethan tentou retomar sua rotina normal, mas tudo o lembrava de Stella. O café que ele sempre pedia para ela na lanchonete, a livraria onde ele passava suas tardes, até a sua própria cama, onde ele podia sentir o fantasma da presença dela. Ele evitou a livraria por 3 dias, mas finalmente a necessidade de vê-la superou sua relutância. Quando ele entrou, Stella estava ajudando um cliente, e por um momento, antes que ela notasse sua presença, Ethan podia observá-la. Ela parecia diferente, mais tensa talvez. Havia uma rigidez em seus ombros que não estava lá antes. Ethan, ela disse quando ela o viu. E seu sorriso era muito brilhante, muito forçado. Que surpresa! Eu não te vi em alguns dias. Eu estive ocupado, ele mentiu. Claro que você esteve. Eles ficaram lá olhando um para o outro, e Ethan podia sentir o peso de todas as coisas não ditas entre eles. O cliente que Stella estava ajudando olhou de um para o outro com curiosidade. Bem, a mulher disse, vocês dois têm uma energia interessante. Há quanto tempo vocês estão juntos? Nós não estamos juntos, Stella disse rapidamente, talvez rápido demais. Nós somos apenas amigos. As palavras atingiram Ethan como um tapa. Apenas amigos, ele repetiu. Sim, Stella confirmou, mas ela não conseguia olhar para ele nos olhos quando ela disse isso. A cliente pareceu envergonhada. Oh, desculpa, Vocês pareciam bem, desculpa. Depois que a mulher saiu, o silêncio se estabeleceu entre eles como uma nuvem pesada. Ethan se aproximou do balcão onde Stella estava fingindo estar ocupada organizando papéis. Como você está? Ele perguntou suavemente. Bem, ótimo. Na verdade, ela ainda não estava olhando para ele. E você, Stella? Olhe para mim. Ela hesitou por um momento antes de levantar seus olhos. Quando ela o fez, Ethan viu que havia sombras lá que não existiam antes. Uma tristeza que ela estava tentando esconder. Eu estou bem, Ethan. Sério. Você não parece bem. E como eu deveria parecer? A pergunta estava carregada com desafio, mas Ethan podia ouvir o pedido de ajuda por baixo dela. Eu não sei, mas não assim. Não como se você tivesse medo de mim. Eu não tenho medo de você, Stella disse, mas sua voz tremeu ligeiramente. Então do que você tem medo? Stella fechou seus olhos por um momento. E quando ela os abriu, havia vulnerabilidade crua neles. De arruinar tudo, de descobrir que éramos terríveis juntos daquele jeito. De ter que escolher entre ter você como amigo ou não ter você de jeito nenhum. Ethan sentiu seu coração apertar. Stella, não, ela interrompeu. Por favor, Ethan.
Eu preciso, eu preciso de tempo para pensar, para descobrir o que eu sinto. Você pode me dar isso? Era a última coisa que Ethan queria fazer. Cada fibra de seu ser queria puxá-la para seus braços, beijá-la até toda a confusão desaparecer. Mas ele podia ver o pânico genuíno em seus olhos. Podia sentir o quão difícil ela estava lutando. Quanto tempo, Stella? Ele perguntou. Eu não sei. Apenas tempo. Ethan assentiu, embora ele sentisse como se ele estivesse concordando com sua própria execução. Ok. Mas, Stella, aquela noite foi real para mim. Foi real. Ele saiu da livraria antes que ela pudesse responder, mas não antes de ver lágrimas se formando em seus olhos. As semanas seguintes foram as mais difíceis que Ethan já tinha vivido. Eles ainda se viam. Willowbrook era pequena demais para evitar completamente, mas havia um constrangimento entre eles que nunca tinha existido antes. Suas conversas eram educadas, mas superficiais, como dois estranhos que tinham sido apresentados em uma festa. Durante os jantares de domingo na casa de seus pais, eles sentavam mais afastados do que o usual. Quando eles se encontravam na rua, eles trocavam cumprimentos educados, mas os abraços tinham desaparecido. Toques casuais eram cuidadosamente evitados. Ethan se viu analisando cada interação, procurando por sinais de que Stella estava sentindo a mesma confusão que ele. Às vezes ele pensava que ele pegava um olhar demorado, um momento de hesitação antes que ela se afastasse. Mas então ela sorria, aquele sorriso brilhante e falso, e ele se perguntava se ele estava apenas vendo o que ele queria ver. A mãe de Ethan foi a primeira a comentar sobre a mudança. Vocês dois brigaram? Ela perguntou durante um jantar particularmente tenso. Vocês mal falaram a noite toda. Nós não brigamos, Ethan disse. Nós estamos apenas passando por uma fase estranha. Que tipo de fase estranha? Ethan olhou para Stella, que estava focada intensamente em seu prato. É complicado, mãe. As melhores coisas na vida geralmente são complicadas. Querida, depois do jantar, Ethan estava ajudando a lavar a louça quando Stella apareceu na cozinha. Por um momento eles estavam sozinhos. Ethan sentiu a familiaridade retornar, a facilidade de trabalhar lado a lado, o conforto da presença um do outro. Eu sinto sua falta, Stella disse suavemente. Sem olhar para ele, o coração de Ethan deu um salto. Eu sinto sua falta também, mas eu ainda não sei o que fazer sobre isso. E se? E se nós não fizéssemos nada? E se nós apenas deixássemos ser o que quer que seja? Stella finalmente olhou para ele e havia tanto desejo quanto medo em seus olhos. E se for um desastre? E se for incrível? Eles ficaram lá suspensos entre possibilidade e medo até que a mãe de Ethan entrou na cozinha, quebrando o momento. Mas Ethan viu algo mudar no rosto de Stella naquele instante. Um amolecimento, uma abertura. E pela primeira vez em semanas, ele sentiu esperança. Talvez ela estivesse finalmente pronta para parar de fugir do que estava entre eles. Talvez eles estivessem ambos prontos para descobrir o que aconteceria se eles parassem de ter tanto medo de arruinar tudo e começassem a considerar a possibilidade de que eles pudessem estar construindo algo extraordinário. 3 semanas depois da conversa na cozinha, o convite chegou como um raio do azul. Clara Evans, uma das amigas de faculdade de Stella, estava se casando em Manhattan, e a cerimônia seria seguida por uma recepção elaborada em um hotel 5 estrelas no Upper East Side. O convite incluía acomodações para convidados de fora da cidade, e Clara tinha especificamente pedido que Stella trouxesse aquele amigo lindo que estava sempre com ela em fotos do Facebook. Stella olhou para o elegante convite em suas mãos, sentindo seu estômago apertar. Ela tinha casualmente mencionado o casamento a Ethan algumas semanas antes, quando eles ainda estavam navegando as águas turbulentas de sua nova dinâmica. Naquele momento, parecia um evento distante e irrelevante. Agora, com a data se aproximando rapidamente, ela percebeu que tinha criado uma situação impossível para si mesma.
Então, ela disse quando Ethan apareceu na livraria naquela tarde. Lembra do casamento de Clara que eu mencionei? Ethan estava folheando um livro de fotografia, mas olhou para cima quando ouviu o tom cauteloso em sua voz. Sim, o que sobre isso? Bem, ela meio que espera que você venha comigo. E ela reservou um quarto no hotel para nós. Um quarto? Stella fez uma pausa, sentindo um rubor subir pelo seu pescoço. Eu posso cancelar. Eu posso dizer que você está doente? Ou você quer que eu vá? Ethan perguntou, fechando o livro e se aproximando do balcão. A simples pergunta a pegou desprevenida. Ela esperava que ele recusasse para encontrar uma desculpa para evitar a situação potencialmente explosiva. Em vez disso, ele estava olhando para ela com aqueles olhos azuis que sempre conseguiam ver através de todas as suas defesas. Stella hesitou. A resposta honesta era sim. Ela queria que ele fosse. Ela queria isso desesperadamente. As últimas semanas de distância cuidadosa tinham sido tortura, e a ideia de um fim de semana inteiro com ele, mesmo sob circunstâncias complicadas, era muito tentadora para resistir. Sim, eu quero que você vá. Então eu vou, Ethan. Você entende que nós teremos que compartilhar um quarto e que todo mundo vai assumir que nós somos um casal? Algo passou por seus olhos. Um lampejo do que poderia ter sido esperança. Eu entendo. E você está bem com isso. A questão é, você está bem com isso? Stella olhou para ele por um longo momento. Havia tantas camadas para aquela simples pergunta. Tantas implicações. Eu acho que nós vamos descobrir. A viagem de trem para Nova York foi surpreendentemente pacífica. Eles conversaram sobre coisas seguras. Trabalho, família, planos de Stella para expandir a livraria, mas havia uma corrente subjacente de tensão, uma consciência da situação em que eles estavam se colocando. Ethan tinha trazido uma pequena mala e estava vestindo uma camisa azul que realçava seus olhos de um jeito que fazia Stella ter que conscientemente evitar olhar para ele por muito tempo. O hotel era impressionante, todo mármore e lustres de cristal. O tipo de lugar onde Stella se sentia um pouco deslocada quando eles se aproximaram da recepção. Ethan colocou a mão nas costas dela, um gesto protetor e íntimo que enviou arrepios por sua espinha. Reserva para Morgan, Stella disse à recepcionista. Ah, sim, querida. 12h47. Você está aqui para o casamento Evans? Sim, que maravilhoso. Espero que vocês tenham uma estadia romântica. O homem sorriu para eles de um jeito que deixava claro que ele assumia que eles eram um casal apaixonado. Stella sentiu seu rosto esquentar, mas Ethan apenas sorriu educadamente. Obrigado. O quarto era íntimo, uma suíte elegante com uma grande cama king size, uma área de estar aconchegante e janelas que ofereciam uma vista deslumbrante do Central Park. Stella parou na porta, olhando para a cama que dominava o espaço. Eu posso dormir no sofá, Ethan ofereceu, interpretando corretamente sua hesitação. Não seja ridículo. É uma cama enorme. Nós podemos compartilhar sem que seja estranho. Mas mesmo enquanto ela dizia isso, Stella sabia que estava mentindo. Tudo sobre a situação era estranho. Estranhamente íntimo, estranhamente tentador. Estranhamente como se eles fossem realmente um casal tendo um fim de semana romântico em Nova York. Eles se prepararam para a cerimônia com a eficiência de pessoas que se conheciam há décadas. Ethan tomou banho primeiro, emergindo do banheiro com o cabelo úmido e vestindo calças sociais e uma camisa branca que Stella tinha que admitir parecia devastadoramente bem nele. Quando foi a vez dela, ela escolheu um vestido azul marinho que acentuava sua silhueta sem ser muito ousado. Mas quando ela saiu do banheiro, o jeito que Ethan olhou para ela fez seu coração acelerar. Você está linda, ele disse suavemente. Obrigada. Ela se aproximou do espelho para colocar seus brincos, e Ethan apareceu atrás dela, seus olhos se encontrando no reflexo. Precisa de ajuda com o colar? Ele perguntou, notando a joia em suas mãos.
Stella assentiu, entregando a ele o delicado colar de pérolas. Quando Ethan se posicionou atrás dela para prendê-lo, seus dedos roçaram a pele sensível de sua nuca, e Stella teve que segurar a cômoda para não tremer visivelmente. Pronto, ele disse, mas suas mãos permaneceram em seus ombros por um momento mais longo do que o necessário. No espelho, Stella podia vê-los juntos. Ela elegante no vestido azul, ele devastadoramente bonito no terno, ambos parecendo exatamente como um casal que estava profundamente apaixonado. A imagem era tão convincente que por um momento ela quase acreditou nela mesma. A cerimônia foi linda. Realizada no telhado do hotel com uma vista da cidade, Stella e Ethan sentaram-se próximos como esperado. E quando os noivos trocaram votos sobre amor eterno e compromisso, Stella sentiu os olhos de Ethan nela. Quando ela se virou para olhá-lo, havia algo em sua expressão que fez seu coração saltar uma batida. Durante a recepção, eles foram inevitavelmente arrastados para a dinâmica social de um casamento. Clara os apresentou como meus queridos amigos de Willowbrook, com um sorriso que deixava claro que ela assumia que eles eram mais do que amigos. Outros convidados fizeram comentários sobre que lindo casal eles formavam, há quanto tempo estavam juntos, quando seria a vez deles. Vocês dois têm aquela energia, disse uma mulher mais velha durante o coquetel. Aquela energia de pessoas que são completamente confortáveis um com o outro. É raro ver isso. Nós nos conhecemos há muito tempo, Stella respondeu diplomaticamente. Ah, namorados de infância, os melhores. Meu marido e eu crescemos juntos também. 43 anos de casados no próximo mês. Ethan estendeu a mão para pegar uma taça de champanhe para Stella. Um gesto tão natural e atencioso que a mulher sorriu aprovadoramente. Veja, ele nem precisa perguntar o que você quer. Isso é um verdadeiro parceiro. Quando chegou a hora de dançar, Stella sabia que seria inevitável. A banda estava tocando uma música lenta romântica e casais enchiam a pista de dança. Ethan estendeu sua mão a ela com um sorriso um tanto tímido. Dança comigo. Stella colocou sua mão na dele e eles fizeram seu caminho para a pista de dança. Quando Ethan a puxou para seus braços, Stella sentiu como se estivesse voltando para casa. Eles se encaixavam perfeitamente. Sua altura, o jeito que ela se ajustava contra ele, como suas mãos naturalmente se entrelaçavam. Lembra da última vez que nós dançamos? Ethan perguntou, sua voz baixa perto de sua orelha. Baile de formatura, Stella respondeu. Você pisou no meu pé 3 vezes. Eu estava nervoso. Por que você estava nervoso? Era só eu. Ethan a girou gentilmente antes de puxá-la de volta para perto. Talvez esse fosse o problema. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Stella olhou para ele, procurando em seus olhos pistas sobre o que ele queria dizer. Mas antes que ela pudesse perguntar, a música mudou para algo mais animado e o momento se perdeu. Mais tarde, depois de horas de conversa, dança e champanhe, eles voltaram para o quarto. Stella estava um pouco tonta, não tanto pelo álcool, mas pela intensidade de passar um dia inteiro fingindo ser metade de um casal com Ethan. Tinha sido surpreendentemente fácil, surpreendentemente natural, talvez fácil demais. Aquele foi um dia interessante, Ethan disse, afrouxando sua gravata. Interessante é uma palavra para isso. Stella sentou na beira da cama para tirar seus sapatos, aliviada por se livrar dos saltos altos. Todo mundo assumiu que nós estávamos juntos. Sim. E como você se sentiu com isso? A pergunta me pegou desprevenida. Stella esperava que eles evitassem discutir o elefante na sala, para fingir que as suposições de todos não tinham afetado nada entre eles. Honestamente, ela disse olhando para ele, foi mais fácil do que eu esperava. Fingir? Eu quero dizer, talvez porque nós não estávamos fingindo tanto quanto nós pensamos. As palavras de Ethan pairaram no ar entre eles. Stella sentiu seu coração acelerar. A familiaridade do momento na livraria retornando. Aquela sensação de estar à beira de algo momentoso.
Ethan, eu sei. Eu sei que você disse que precisava de tempo, e eu respeitei isso. Mas, Stella, hoje foi como ter um vislumbre de como as coisas poderiam ser. Stella se levantou, caminhando até a janela com vista para as luzes da cidade. Ethan a seguiu, parando logo atrás dela. Você sentiu também, não sentiu? Ele perguntou suavemente. Como natural era. Como nós nos encaixamos. Stella fechou os olhos, sentindo o calor do corpo dele atrás do dela. Eu senti. Então, o que nós fazemos agora? Ela se virou para encará-lo, e o que ela viu em seus olhos, esperança, desejo, amor, quase a derrubou. Havia tantas razões para ser cautelosa, tantos medos não resolvidos. Mas havia também a memória do dia. Como facilmente eles tinham se movido juntos. Como eles se encaixavam, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Eu não sei, ela admitiu. Mas talvez seja a hora de parar de ter tanto medo de descobrir. Ethan deu um passo mais perto, levantando sua mão para tocar o rosto dela. Você tem certeza? Stella se inclinou para o toque dele, sentindo semanas de tensão e confusão começarem a se dissolver. Não, mas talvez algumas coisas valham a pena arriscar, mesmo quando você não tem certeza. Quando Ethan se inclinou para beijá-la, Stella não se afastou. E desta vez, quando seus lábios se encontraram, não havia tempestade para culpar, nem circunstâncias externas para usar como desculpa. Havia apenas os dois, finalmente prontos para parar de lutar contra algo que talvez sempre tivesse sido inevitável. O beijo no quarto do hotel foi diferente do primeiro que eles tinham compartilhado durante a tempestade. Não havia a urgência desesperada da descoberta, nem o pânico da novidade. Em vez disso, havia uma suavidade deliberada, uma exploração consciente de algo que eles tinham ambos finalmente decidido aceitar. Quando eles se separaram, Stella permaneceu perto, suas mãos repousando no peito de Ethan, sentindo o batimento rápido de seu coração sob sua camisa. Isso significa que nós paramos de fingir que nós somos apenas amigos? Ethan perguntou, sua voz suave. Eu acho que significa que nós descobrimos que talvez nós nunca fomos apenas amigos, Stella respondeu. Pelo menos não completamente. Eles passaram a noite conversando, algo que eles tinham feito milhares de vezes antes. Mas agora, com camadas adicionais de honestidade que eles nunca tinham se permitido explorar, deitados na cama grande, vestidos mais próximos, eles finalmente começaram a desembrulhar os sentimentos que tinham sido cuidadosamente guardados por anos. Quando você soube? Stella perguntou, sua cabeça repousando no ombro de Ethan. Quando você percebeu que sentia mais? Ethan ficou em silêncio por um momento, seus dedos traçando padrões inconscientes em seu braço. Eu acho que houve vários momentos, pequenos despertares. Lembra quando eu voltei de Richmond e você estava na livraria organizando livros naquela prateleira alta? Eu lembro que você estava usando aquele vestido amarelo e quando você se virou para me cumprimentar, houve um segundo quando eu te vi diferente, como se eu estivesse te vendo pela primeira vez. Ele fez uma pausa. Mas eu acho que eu realmente soube na festa de aniversário da sua mãe, cerca de 2 meses atrás. Stella levantou a cabeça para olhá-lo. Por quê? O que aconteceu? Você estava rindo de algo que meu pai tinha dito e você tinha um pouco de glacê do bolo no canto da sua boca. Eu queria limpar, mas não com um guardanapo. Ele parou corando ligeiramente. Você queria... Eu queria te beijar ali mesmo, na frente de todo mundo. E foi a primeira vez que eu permiti que aquele pensamento realmente se formasse na minha mente. Foi aterrorizante. Stella sorriu, passando o dedo ao longo de sua mandíbula. Eu lembro daquele dia. Você ficou estranho depois do jantar. Eu pensei que você estava chateado comigo por algo. Eu não estava chateado. Eu estava aterrorizado. Ethan capturou a mão dela, entrelaçando seus dedos. E você, quando você soube? Stella pensou por um momento, tentando identificar o momento exato em que sua percepção tinha mudado.
Lembra quando seu carro quebrou no ano passado e eu fui te buscar na oficina? Sim. Você saiu coberto de graxa porque você tinha tentado ajudar o mecânico. E quando você entrou no meu carro, você pediu desculpas por estar suja. Mas eu pensei que você estava linda. Não apenas bonito, mas linda de um jeito que fazia meu coração doer. Ela fez uma pausa. Foi a primeira vez que eu me permiti realmente olhar para você como um homem. E foi terrível porque eu percebi que havia uma parte de mim que sempre tinha olhado para você daquele jeito. Eu só nunca tinha admitido isso. Por que foi terrível? Porque você estava seguro. Você sempre tinha sido minha constante, minha âncora. E de repente você não estava mais seguro. Porque eu queria coisas que eu não deveria querer. Ethan virou-se de lado para encará-la completamente. Que tipo de coisas? Stella corou, mas manteve o olhar dele. Eu queria saber como seria acordar em seus braços de verdade. Não apenas como amigos. Eu queria saber se suas mãos seriam macias ou ásperas na minha pele. Eu queria... Ela hesitou. O quê? Eu queria saber se você pensava em mim do mesmo jeito, Ethan. Sua voz era suave, cheia de uma ternura que fez seus olhos se encherem de lágrimas. Eu pensava em você, Deus, como eu pensava em você. Eles deitaram ali por um momento, absorvendo a magnitude das confissões que tinham compartilhado. Não era apenas atração física. Eram anos de amor que tinham evoluído e se aprofundado sem que nenhum deles tivesse a coragem de reconhecer isso. Por que nós demoramos tanto? Stella perguntou. Medo? Ethan respondeu simplesmente. Medo de arruinar o que nós tínhamos. Medo de descobrir que nós não funcionaríamos daquele jeito. Medo de te perder. E agora? Agora eu ainda tenho medo, ele admitiu. Mas eu tenho mais medo de desperdiçar mais tempo fingindo que isso não existe. Stella se moveu para mais perto até não haver mais espaço entre eles. Ethan, eu preciso te contar algo sobre por que eu fiquei tão assustada depois daquela noite em Connecticut. Ok. Não era apenas medo de arruinar nossa amizade. Era porque quando você me beijou, eu soube imediatamente que eu estava perdida. Que se eu deixasse acontecer, não haveria volta. Porque não era apenas desejo físico. Era tudo. Amor completo. Total. O tipo que muda tudo. Ethan ficou muito quieto. E isso te assustou? Isso me aterrorizou porque te amar desse jeito significa que você tem o poder de me destruir completamente. Stella, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você acha que não é o mesmo para mim? Você acha que você não tem o mesmo poder sobre mim? Havia lágrimas em seus olhos agora. Eu não quero te machucar, Ethan, e eu não quero que você me machuque. Então não vamos nos machucar, ele disse suavemente. Vamos ser cuidadosos um com o outro. Vamos nos comunicar. Vamos fazer isso funcionar. E se nós não conseguirmos? E se nós conseguirmos? Era a mesma pergunta que eles tinham feito um ao outro várias vezes nas últimas semanas. Mas desta vez, Stella sentiu algo diferente em sua resposta. Esperança, possibilidade, uma vontade de tentar que era mais forte que o medo. Eu te amo, ela disse de repente, as palavras saindo antes que ela pudesse se censurar. Não apenas como meu melhor amigo. Eu te amo como você é parte de mim. Como se eu tivesse nascido para te amar. Ethan fechou os olhos como se suas palavras fossem uma oração que ele tinha esperado a vida inteira para ouvir. Stella, eu sei que é intenso. Eu sei que é assustador, mas é verdade. E eu estou cansado de fingir que não é. Quando Ethan abriu os olhos, havia lágrimas neles. Eu te amo também. Eu sempre te amei, mas agora é diferente, é maior. É como se todo o amor que eu sentia por você ao longo dos anos tivesse se transformado em algo que não cabe no meu peito. Eles se beijaram novamente, e desta vez havia uma promessa no beijo, uma promessa de honestidade, de vulnerabilidade, de coragem para explorar o que estava entre eles, sem medo de destruir o que eles já tinham. Então, o que nós fazemos agora? Stella perguntou,
contra seus lábios. Agora nós paramos de ter medo, Ethan respondeu. Agora nós vemos onde isso nos leva. Mesmo se for complicado, especialmente porque vai ser complicado. As melhores coisas sempre são, Stella sorriu, sentindo como se um enorme peso tivesse sido tirado de seus ombros. Pela primeira vez em meses, ela não estava lutando contra seus sentimentos. Ela estava os abraçando. Ethan, obrigada por esperar, por me dar tempo para chegar aqui. Obrigado por chegar aqui. Eles adormeceram entrelaçados, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E pela primeira vez, não havia pretensão de que eles eram apenas amigos compartilhando uma cama. Eles eram duas pessoas que se amavam profundamente, que finalmente tinham encontrado a coragem de admitir isso, e que estavam prontas para descobrir o que o amor poderia construir sobre a sólida fundação de uma amizade para a vida toda. Lá fora, Nova York continuava sua dança noturna de luzes e movimento. Mas dentro do quarto, havia apenas paz. A paz que vem quando você finalmente para de lutar contra seu próprio coração e permite que ele te guie para o que você sempre soube que era verdade. Que alguns amores são grandes demais para serem contidos pela palavra amizade. Que algumas pessoas são feitas para estarem juntas de todas as maneiras possíveis. E que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é admitir que o que você sempre teve era exatamente o que você sempre quis. Os 2 meses seguintes foram como viver em um sonho. Ethan e Stella navegaram a transição de melhor amizade para romance com uma facilidade que surpreendeu a ambos. Não houve o período de ajuste estranho que eles tinham temido. Em vez disso, foi como se eles tivessem finalmente encontrado a versão completa de si mesmos. Eles mantiveram todas as coisas que tornavam sua amizade especial. As piadas internas, a comunicação sem palavras, o conforto absoluto na presença um do outro. Mas agora havia camadas adicionais de intimidade que faziam cada dia parecer uma descoberta. Ethan descobriu que Stella fazia pequenos sons felizes quando ele brincava com seu cabelo. Stella descobriu que Ethan tinha uma marca de nascença em forma de lua crescente em seu ombro direito, que ela nunca tinha notado em todos os anos que o conhecia. As pessoas de Willowbrook reagiram à mudança com uma mistura de "já era hora e eu sempre soube disso". A mãe de Ethan estava radiante, enquanto a mãe de Stella ficou emocionada às lágrimas, dizendo que ela tinha rezado por isso por anos. Era como se a cidade inteira estivesse esperando que eles percebessem o que todos os outros já viam. Mas foi exatamente esta aceitação universal que plantou a primeira semente de dúvida na mente de Stella. Você pensa que nós estamos fazendo isso porque é o que todo mundo espera? Ela perguntou uma manhã enquanto eles estavam tomando café na cozinha de Ethan. Estava chovendo lá fora e eles tinham passado a manhã lendo no sofá. Stella aninhada contra seu peito, como se ela tivesse nascido para estar lá. Ethan olhou para ela sobre sua xícara de café. Você está fazendo isso por causa do que os outros esperam? Não, Stella respondeu rapidamente. Não, eu sinto tudo isso genuinamente. Mas às vezes eu me pergunto se parte da facilidade é porque nós sempre fomos Ethan e Stella para todo mundo. Como se nós estivéssemos apenas preenchendo um papel que já estava escrito para nós. E isso seria ruim. Stella franziu a testa, tentando articular o desconforto que tinha estado crescendo em sua mente. Não ruim, exatamente. Mas eu quero ter certeza de que nós estamos juntos porque nós escolhemos estar, não porque é o que sempre foi esperado de nós. Ethan colocou sua xícara na mesa e virou-se para encará-la completamente. Stella, você acha que eu estou com você por obrigação? Expectativa social? Não, claro que não. Ela balançou a cabeça, frustrada consigo mesma, por não conseguir explicar adequadamente o que estava sentindo. É só que às vezes eu me pergunto se nós conhecemos outras versões de nós mesmos. Se nós sabemos quem nós somos independentemente um do outro. A conversa poderia ter terminado ali com Ethan, a tranquilizando e ele seguindo em frente.
Mas 2 semanas depois, Stella recebeu uma ligação que mudou tudo. Stella, aqui é Daniel da Hartwell and Associates Publishing em Boston. Stella quase derrubou o telefone. Hartwell and Associates era uma das editoras independentes mais respeitadas na Costa Leste, conhecida por publicar ficção literária de qualidade. Ela tinha enviado a eles um manuscrito meses atrás, um romance que ela tinha escrito durante as noites solitárias depois do retorno de Ethan, quando ela estava tentando processar seus sentimentos confusos. Nós lemos seu manuscrito, Daniel continuou, e nós estamos muito interessados. Nós gostaríamos de discutir não apenas a publicação deste livro, mas também a possibilidade de um contrato de 3 livros. Seria possível para você vir a Boston para uma reunião na próxima semana? Stella sentou pesadamente na cadeira atrás do balcão da livraria, seu coração batendo tão alto que ela tinha certeza que Daniel podia ouvir através do telefone. Sim, claro. Excelente. E Stella, só para você saber, há também a possibilidade de uma posição editorial aqui, se isso te interessar. Nós sabemos que você tem experiência gerenciando uma livraria e nós estamos procurando por alguém com seu perfil para liderar nossa nova divisão de ficção contemporânea. Quando Stella desligou o telefone, suas mãos estavam tremendo. Era tudo o que ela tinha sonhado. Reconhecimento por sua escrita, a chance de trabalhar no mundo editorial, a oportunidade para uma carreira que ela só tinha ousado imaginar. Mas isso significava deixar Willowbrook. Significava deixar a livraria da família. Significava deixar Ethan. Ela não contou a ele imediatamente. Em vez disso, ela passou 3 dias tortuosos tentando processar a oferta, pesquisando a editora, imaginando como sua vida seria em Boston. A cidade ficava a apenas 3 horas de distância. Não era como se ela estivesse se mudando para outro continente, mas também não era Willowbrook, onde toda a sua vida estava entrelaçada com a de Ethan, de maneiras que iam muito além do romance. Quando ela finalmente reuniu a coragem para contar a ele, eles estavam preparando o jantar juntos em sua cozinha, um ritual que eles tinham desenvolvido nas últimas semanas. Ethan estava cortando legumes enquanto Stella mexia o molho. E havia algo tão doméstico e perfeito sobre o momento que ela quase perdeu a coragem. Ethan, ela disse finalmente, eu preciso te contar algo. Algo em seu tom o fez parar de cortar e olhar para ela. Ok. Lembra do manuscrito que eu escrevi? O romance sobre descobrir que você está apaixonado por seu melhor amigo. Ethan sorriu. Como eu poderia esquecer? Você passou meses escrevendo em segredo e então corava toda vez que eu perguntava no que você estava trabalhando. Bem, uma editora em Boston quer publicá-lo. E eles ofereceram um contrato de 3 livros e uma posição editorial. O sorriso lentamente desapareceu do rosto de Ethan. Em Boston. Ele colocou a faca na tábua de cortar, seus movimentos deliberadamente controlados. Isso é incrível, Stella. É tudo o que você sempre quis. É. Mas você não parece feliz. Stella desligou o fogo sob o molho e virou-se para encará-lo. Eu estou feliz. Eu estou aterrorizada e eufórica e completamente perdida ao mesmo tempo. Por minha causa. Não era uma pergunta. Ethan a conhecia muito bem para não entender exatamente qual era o dilema dela. Por nossa causa, Stella corrigiu. Ethan, eu não sei como fazer isso. Como escolher entre a vida que eu sempre sonhei e a vida que eu acabei de descobrir que quero. Ethan se moveu para mais perto dela, pegando suas mãos. Não é uma escolha, Stella. Não deveria ser, mas não é? Como nós podemos fazer um relacionamento funcionar com 3 horas entre nós, especialmente quando nós ainda estamos descobrindo o que nós somos? Pessoas fazem relacionamentos à distância funcionarem o tempo todo. Pessoas que tiveram tempo para construir uma base sólida primeiro. Nós estamos juntos há 2 meses, Ethan. 2 meses. E antes disso, nós passamos semanas brigando sobre nossos sentimentos.
Ethan soltou as mãos dela e se afastou, passando as mãos pelo cabelo. Um gesto que Stella reconheceu como um sinal de que ele estava profundamente perturbado. Então, o que você está dizendo? Os 2 meses não são suficientes para valer a pena lutar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu não sei se nós somos fortes o suficiente ainda para sobreviver à distância e todas as mudanças que viriam com isso. E eu estou dizendo talvez o único jeito de descobrir é tentando. Eles se entreolharam do outro lado da cozinha. E Stella sentiu como se pudesse ver o momento exato em que a raiva e a frustração substituíram a compreensão em seus olhos. Você já decidiu, não é? Ethan perguntou, sua voz mais fria do que ela jamais tinha ouvido. Você já decidiu ir? Eu não sei. É por isso que eu estou falando com você sobre isso. Não, você está me contando sobre sua decisão. Há uma diferença. Suas palavras a atingiram como um tapa. Isso não é justo. Não justo. Você sabe o que não é justo? Descobrir que a pessoa que você ama está disposta a jogar fora o que vocês têm na primeira oportunidade por algo melhor. Eu não estou jogando fora. E não é sobre algo melhor. É sobre quem eu sou além de nós. É sobre ter uma identidade que não está completamente entrelaçada com nossa história. Ethan riu, mas não havia humor no som. Nossa história. Você fala sobre isso como se fosse algo que te prende em vez de algo que te liberta. Às vezes eu sinto que sim, me prende. A admissão saiu mais alto do que Stella pretendia. E ela imediatamente se arrependeu quando viu a dor em seus olhos. Ethan, eu não quis. Você quis dizer. E você sabe o quê? Talvez você esteja certa. Talvez nós sejamos idiotas por pensar que nós poderíamos transformar uma amizade de infância em algo adulto e duradouro. Não diga isso. Por que não? Você claramente acredita nisso. Stella sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Eu não acredito nisso. Eu acredito em nós, mas eu também acredito que se nós não somos capazes de crescer como indivíduos, nós não teremos nada real para oferecer um ao outro. E você não pode crescer aqui com um homem que te ama. A pergunta pairou entre eles, carregada com anos de história e meses de sonhos recém-formados. Stella queria dizer sim, queria correr para seus braços, e prometeu que Willowbrook e ele eram tudo o que ela precisava. Mas uma parte dela, a parte que tinha escrito o romance nas horas silenciosas da madrugada, a parte que tinha sonhado com uma vida maior, sabia que não seria verdade. Talvez, ela disse finalmente, mas eu não sei se eu terei esta chance novamente. Ethan assentiu lentamente, como se suas piores suspeitas tivessem sido confirmadas. Então você tem que ir, Stella. Ethan, não. Você tem que ir porque se você não for, você sempre vai se perguntar. E eu sempre vou saber que eu não fui suficiente para fazer você ficar. Não é sobre você não ser suficiente. É sobre mim precisando saber quem eu sou quando eu não sou parte de Ethan e Stella. E se você descobrir que você gosta mais dessa versão de si mesma? Era a pergunta que Stella mais tinha medo de responder porque ela não tinha certeza da resposta. Eu não sei. Ethan assentiu novamente. E quando ele olhou para ela, havia uma resignação em seus olhos que partiu o coração dela. Então eu acho que nós temos nossa resposta. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eles dormiram separados. Stella foi para casa para sua própria cama e ficou acordada até o amanhecer, perguntando-se se ela tinha acabado de cometer o maior erro de sua vida. Do outro lado da cidade, Ethan fez a mesma coisa. 3 meses tinham se passado desde que Stella partiu para Boston. E eles foram os meses mais longos que Ethan já tinha vivido. A cidade parecia menor sem ela. As cores mais pálidas, como se Stella tivesse levado consigo alguma vitalidade essencial que ele não sabia que existia até que ela desapareceu. Eles tinham tentado manter contato no início. Mensagens de texto educadas sobre como eles estavam se adaptando às suas novas vidas. Ligações ocasionais que eram mais desconfortáveis do que reconfortantes. Mas gradualmente, a comunicação tinha diminuído para quase nada. Não por raiva,
mas porque cada conversa era um lembrete doloroso do que eles tinham perdido. Ethan tinha se jogado no trabalho, aceitando projetos extras na agência de seguros e até mesmo considerando a oferta de um amigo para se tornar sócio em uma firma de consultoria em Richmond. Qualquer coisa para manter sua mente ocupada, para não pensar no apartamento vazio de Stella acima da livraria, nas tardes que eles costumavam passar juntos, no jeito que ela se encaixava perfeitamente em seus braços. Mas no final de outubro, quando as folhas de Willowbrook estavam em seu pico dourado e vermelho, Ethan recebeu uma ligação da mãe de Stella. Ethan, querido, você pode vir aqui? Há algo que eu preciso te mostrar. Ele encontrou a senhora na livraria que tinha permanecido fechada desde que Stella partiu. Havia uma pilha de cartas na mesa e Ethan imediatamente reconheceu a caligrafia familiar. Ela me escreve toda semana, a senhora Morgan disse suavemente. E toda semana, metade da carta é sobre você. Ethan pegou uma das cartas, suas mãos tremendo ligeiramente. A data era de 2 semanas atrás. Mãe, Boston é tudo o que eu pensei que seria. O trabalho é desafiador e emocionante e eu estou aprendendo muito. Meu editor diz que o segundo livro está se desenvolvendo bem. Eu deveria estar feliz, e eu estou na maioria das vezes. Mas há momentos em que eu vejo algo engraçado na rua, ou quando eu encontro um café que Ethan adoraria, ou quando eu acordo no meio da noite com medo de tempestades, quando eu sinto que uma parte de mim está faltando. Eu disse a ele que eu precisava descobrir quem eu era sem ele. Mas a verdade é, eu descobri que eu sou uma versão menos completa de mim mesma quando ele não está aqui. Ela é uma rebelde, senhorita Morgan, disse gentilmente, orgulhosa demais para admitir, assustada demais para voltar. E você? Ethan colocou a carta de volta na mesa. Miserável. Então, o que vocês dois vão fazer sobre isso? Antes que Ethan pudesse responder, seu telefone tocou. Era um número que ele não reconhecia, mas havia algo familiar na voz quando ele atendeu. Ethan, aqui é Daniel da Hartwell and Associates Publishing. Stella me deu seu número. Escuta, eu sei que isso pode parecer estranho, mas você poderia vir a Boston? Há uma situação com Stella e eu acho que você precisa estar aqui. O coração de Ethan afundou. Ela está bem? Ela se machucou? Ela está fisicamente bem, mas bem é complicado. Você pode vir? Ethan olhou para a senhora Morgan, que estava observando sua expressão com preocupação. Eu posso estar lá em 3 horas. A viagem para Boston foi a mais longa da vida de Ethan. Sua mente corria através de todos os cenários possíveis. Stella doente. Stella em perigo. Stella. Ele nem conseguia terminar alguns dos pensamentos. Daniel tinha dado apenas o endereço de um apartamento em Back Bay e a promessa de que tudo faria sentido quando ele chegasse. O apartamento ficava em um elegante edifício de brownstone, o tipo de lugar onde Ethan sempre tinha imaginado que Stella acabaria vivendo. Quando ele tocou a campainha, foi Daniel quem atendeu, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e um sorriso gentil que não disfarçava completamente sua preocupação. Ethan, obrigado por vir. Ela não sabe que você está aqui. Onde ela está? Lá em cima no apartamento dela. Escute, antes de você subir, eu preciso explicar algumas coisas. Daniel gesticulou para Ethan sentar no elegante lobby. Stella é uma escritora talentosa, excepcionalmente talentosa. Seu primeiro livro está sendo muito bem recebido pelos primeiros críticos. E o segundo promete ser ainda melhor. Mas ela não está escrevendo. 2 semanas atrás, ela simplesmente parou. Não consegue terminar uma frase. Diz que perdeu a voz, que as palavras não vêm mais. Ethan franziu a testa. Isso não parece Stella. Ela sempre escrevia, mesmo quando estava bloqueada. Exatamente. E quando eu perguntei o que mudou, ela começou a chorar. Disse que sacrificou a coisa mais importante em sua vida por sua carreira. E agora ela nem consegue lembrar porque ela pensou que era uma boa ideia. As palavras atingiram Ethan como um soco no estômago. Ela disse que
Ela disse isso e muito mais sobre como ela pensou que precisava provar que podia ser alguém sem você, mas descobriu que todas as suas melhores histórias, todos os seus personagens mais autênticos, são baseados na vida que vocês construíram juntos. Daniel fez uma pausa. Ela está em crise, Ethan, e eu acho que você é a única pessoa que pode ajudá-la a sair disso. Ethan subiu as escadas com o coração batendo forte. O apartamento de Stella ficava no terceiro andar. E quando ele chegou à porta, ele podia ouvir música tocando suavemente lá dentro, uma playlist que ele reconheceu, cheia de músicas que eles costumavam ouvir juntos. Ele bateu suavemente na porta. Daniel, eu te disse que eu não quero ver ninguém hoje. A voz de Stella veio de dentro, abafada e cansada. Não é Daniel, Ethan disse. Houve um longo silêncio seguido pelo som de passos se aproximando rapidamente. Quando a porta se abriu, Ethan sentiu como se alguém tivesse tirado todo o ar de seus pulmões. Stella estava na porta, vestindo uma camiseta velha que ele reconheceu como sendo dele. Seu cabelo puxado para trás em um coque bagunçado, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Ela parecia menor, mais frágil, como se os últimos meses tivessem roubado algo essencial dela. Ethan, ela sussurrou, como se não pudesse acreditar que ele estava realmente ali. Oi, Stella. Eles se entreolharam por um momento que pareceu se esticar para sempre. Ethan podia ver a luta acontecendo em seus olhos. Surpresa, alívio, medo, esperança, amor, tudo se misturando em uma expressão que partiu e remendou seu coração simultaneamente. O que você está fazendo aqui? Ela finalmente perguntou. Daniel me ligou. Disse que você precisava de mim. Stella fechou os olhos, uma única lágrima rolando por sua bochecha. Eu sempre preciso de você, esse é o problema. Por que isso seria um problema? Porque eu vim aqui para provar que eu podia ser independente, para provar que eu podia ter uma vida sem você. E tudo o que eu descobri é que eu não quero uma vida sem você. Ethan deu um passo mais perto e Stella não recuou. Stella, eu cometi um erro. Ela disse, as palavras saindo em um jorro. Um erro terrível. Eu pensei que eu tinha que escolher entre você e meus sonhos. Mas eu descobri que meus sonhos não significam nada se eu não posso compartilhá-los com você. Você não cometeu um erro. Você fez o que precisava fazer. Não. Stella balançou a cabeça violentamente. Eu fiz o que eu pensei que deveria fazer. Há uma diferença. Eu pensei que eu tinha que provar algo para mim mesma, para você, para o mundo. Mas a única coisa que eu provei é que eu sou completamente miserável sem você. Ethan levantou a mão para tocar o rosto dela, e Stella se inclinou para o toque como uma flor se inclinando para o sol. Você não está miserável. Você está construindo uma carreira incrível. Você está realizando seus sonhos. Eu estou vivendo pesadelos, Stella disse. Mais lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu acordo todas as manhãs em um apartamento lindo, em uma cidade maravilhosa, com um emprego que deveria me fazer feliz. E tudo o que eu sinto é vazio porque você não está lá para compartilhar o café da manhã comigo, porque quando algo engraçado acontece, você não está lá para rir comigo. Porque quando eu estou com medo durante as tempestades, você não está lá para me abraçar. Stella, eu te amo, ela disse. As palavras saindo como uma confissão desesperada. Eu te amo de todas as maneiras possíveis e tentar viver sem isso, tentar fingir que eu posso ser completa sozinha, está me matando. Ethan a puxou para seus braços então, e Stella desabou contra ele como se todas as defesas que ela tinha construído nos últimos meses finalmente tivessem desmoronado. Ela chorou contra seu peito. Anos de amor reprimido e meses de solidão finalmente encontrando expressão. Eu te amo também. Ele sussurrou contra o cabelo dela. Eu nunca parei, nem por um segundo. Eles ficaram ali na porta se abraçando como se fossem âncoras em uma tempestade. E talvez fossem. Talvez eles sempre tivessem sido as âncoras um do outro.
E tentar navegar sozinho tinha sido o erro desde o início. O que nós fazemos agora? Stella perguntou quando ela finalmente conseguiu parar de chorar. Agora nós paramos de fingir que nós podemos viver sem o que nós temos, Ethan disse. Agora nós descobrimos como fazer isso funcionar. Mas Boston, meu emprego, nós vamos descobrir isso juntos, como nós deveríamos ter feito desde o início. Stella levantou a cabeça para olhá-lo, e pela primeira vez em meses, havia esperança real em seus olhos. Você viria para Boston? Eu iria para qualquer lugar desde que seja com você. Quando eles se beijaram ali na porta, não havia mais dúvidas, nem mais medo de arruinar o que eles tinham. Havia apenas a certeza absoluta de que eles pertenciam um ao outro de todas as maneiras possíveis, independentemente de onde eles estavam. Porque às vezes descobrir quem você é sem alguém só serve para confirmar que você é infinitamente melhor com eles. E às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é admitir que você não quer ser independente, quando ser interdependente é tão mais rico, mais completo, mais verdadeiro. Naquela noite, quando eles fizeram amor pela primeira vez, foi com a urgência de pessoas que quase perderam tudo e a ternura de pessoas que finalmente entenderam que nunca mais teriam que escolher entre amor e sonhos. Porque os melhores sonhos, eles descobriram, eram aqueles que incluíam a pessoa que você amava ao seu lado para compartilhá-los. 6 meses depois, Stella estava parada na janela de seu novo escritório em Boston, observando o movimento da cidade abaixo. Mas não era a vista urbana que a fazia sorrir. Era o reflexo na janela. Ethan sentado em sua mesa, digitando em seu laptop, completamente absorto no projeto em que estava trabalhando. Ele tinha se mudado para Boston 2 semanas depois daquela noite inesquecível, quando eles se reuniram. Não foi uma decisão impulsiva, mas sim o resultado de longas conversas sobre como construir uma vida juntos que honrasse tanto o amor quanto as ambições individuais. Ethan tinha aceitado a oferta de se tornar sócio na firma de consultoria, mas com a condição de trabalhar remotamente de Boston, visitando Richmond apenas quando necessário. Você está me observando de novo, Ethan disse sem desviar o olhar da tela. Como você sabe? Porque depois de 25 anos, eu sei quando você está me observando. Além disso, eu posso ver seu reflexo na minha tela. Stella riu, movendo-se para mais perto dele. Eu estava pensando em como é estranho que tudo tenha se encaixado tão perfeitamente. Eu quero dizer, estatisticamente, as chances de... Stella. Ethan girou sua cadeira para encará-la, puxando-a para seu colo. Pare de analisar demais nossa felicidade. Eu não estou analisando demais. Eu estou apreciando a complexidade disso. Era verdade. Os últimos 6 meses tinham sido uma revelação de como o amor maduro podia ser simultaneamente simples e profundamente complexo. Eles tinham descoberto que conhecer alguém a vida inteira não significava que não havia mais nada a descobrir. De fato, significava que havia infinitas camadas para explorar. Stella tinha voltado a escrever com paixão renovada. Seu segundo livro, inspirado em sua jornada de quase perder e depois reencontrar Ethan, estava sendo aclamado como uma obra-prima da ficção contemporânea. Mas mais importante do que o sucesso de crítica, era como as palavras fluíam novamente. Como cada história que ela contava era infundida com a completude que ela tinha encontrado. Como foi a reunião com o editor hoje? Ethan perguntou, seus dedos traçando padrões preguiçosos em seu braço. Bom, eles querem que eu considere uma turnê de palestras neste verão. Universidades, principalmente, falando sobre como transformar experiências pessoais em ficção universal. E eu disse sim, contanto que você possa vir comigo. Ethan sorriu. Para carregar suas malas, para ser minha âncora, para me lembrar quem eu sou quando eu estou sendo Stella Morgan, a escritora em vez de apenas Stella. Era algo que eles tinham aprendido a navegar, como manter suas identidades individuais enquanto honravam a unidade que eles tinham construído. Stella estava mais confiante em suas aspirações profissionais
quando ela sabia que Ethan estava lá para apoiá-la. Ethan descobriu que ele era mais criativo e ambicioso quando ele tinha Stella para compartilhar suas ideias e celebrar suas vitórias. Falando em âncoras, Ethan disse, meus pais ligaram hoje. Eles querem saber se nós vamos para Willowbrook este fim de semana para o festival de primavera. Claro, eu estava sentindo falta da cidade. Era verdade. Boston tinha se tornado o lar, mas Willowbrook sempre seria onde suas raízes estavam plantadas. Eles retornavam regularmente, mantendo o apartamento acima da livraria que a mãe de Stella tinha transformado em uma extensão do negócio, oferecendo oficinas de escrita e grupos de leitura. Era reconfortante saber que eles sempre teriam um lugar para retornar, uma história compartilhada que os esperava. Na verdade, Ethan continuou, há algo que eu queria te perguntar sobre este fim de semana. Algo em seu tom fez Stella olhá-lo mais cuidadosamente. O que é? Lembra da antiga casa em Connecticut? Aquela onde nós finalmente nos beijamos pela primeira vez. Como eu poderia esquecer? Sua mãe me disse que você decidiu não vendê-la afinal, que ela quer mantê-la na família. Sim, ela disse que havia muitas boas memórias lá e algumas transformadoras. Stella sorriu, lembrando-se daquela noite de tempestade que tinha mudado tudo. Bem, eu estava pensando talvez nós pudéssemos passar por lá no caminho para Willowbrook. Há algo que eu gostaria de te mostrar. Havia algo no jeito. Ele disse isso, cauteloso, nervoso, esperançoso, que fez o coração de Stella acelerar. Ethan, é uma surpresa. Uma boa, eu espero. Naquela sexta-feira, eles dirigiram para Connecticut sob um céu azul claro que prometia um fim de semana perfeito. A casa parecia exatamente como Stella se lembrava. Majestosa e acolhedora, cercada por árvores que estavam começando a mostrar os primeiros sinais verdes da primavera. Por que nós estamos aqui exatamente? Stella perguntou, enquanto eles saíam do carro. Apenas confie em mim. Ok. Ethan parecia mais nervoso do que ela o tinha visto em anos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele abria a porta da frente, e ele continuava verificando o bolso de sua jaqueta, como se confirmando que algo ainda estava lá. Ethan, você está me deixando nervosa. Desculpa, é importante. Eles entraram na casa e Stella foi imediatamente transportada de volta para aquela noite. A tempestade, o medo, a descoberta de que o amor às vezes vem, não como um relâmpago, mas como um despertar gradual para algo que sempre esteve lá. Venha, Ethan disse, levando-a pelas escadas até o quarto principal. O quarto era exatamente como eles se lembravam, exceto por uma diferença. Havia velas acesas em todos os lugares, criando uma luz dourada suave que tornava tudo mágico. Ethan! Stella sussurrou, virando-se para encará-lo. Mas quando ela se virou, Ethan não estava mais de pé. Ele estava ajoelhado no chão, uma pequena caixa de veludo em suas mãos, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Stella, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Nesta cama, neste quarto quase um ano atrás, nós finalmente paramos de fingir que éramos apenas amigos. E desde então, cada dia tem sido uma descoberta de quão profundo o amor pode ser, quão transformador ele pode ser, como ele pode ser simultaneamente a coisa mais natural do mundo e a mais extraordinária. Stella sentiu suas próprias lágrimas começando a se formar. Ethan, me deixe terminar, ele disse com um sorriso trêmulo. Eu te conheci quando eu tinha 6 anos. E desde então você tem sido minha constante, meu melhor amigo, meu confidente, minha âncora, minha casa. E agora você é meu amor, meu parceiro, minha inspiração. Você é tudo. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas deslumbrante. Uma esmeralda cercada por pequenos diamantes, a tonalidade exata dos olhos de Stella. Stella Morgan, Ethan disse, sua voz agora firme com convicção. Você quer casar comigo? Não porque é o que sempre foi esperado de nós,
Não porque é o próximo passo lógico, mas porque eu não consigo imaginar uma única versão do meu futuro onde você não esteja ao meu lado como minha esposa. Stella não conseguia falar. Lágrimas estavam fluindo livremente pelo seu rosto agora, e ela tinha certeza que seu coração ia explodir de tanta felicidade. Finalmente, ela conseguiu assentir e então encontrou sua voz. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, claro, sim. Ethan se levantou, deslizando o anel em seu dedo com mãos que tremiam de emoção e alívio. Quando eles se beijaram, foi com toda a paixão de novos amantes e toda a profundidade de uma vida inteira de conhecimento mútuo. Eu te amo, Stella disse contra seus lábios. Eu te amo como meu melhor amigo, como meu amante, como meu futuro marido. Eu te amo de maneiras que eu nem sabia que existiam. Eu te amo também. Eles passaram a noite naquela cama onde tudo começou, fazendo planos para o futuro, rindo sobre o passado, maravilhados com a jornada que os tinha trazido até aqui. Lá fora não havia tempestade desta vez, apenas o silêncio perfeito de duas pessoas que finalmente sabiam sem sombra de dúvida que pertenciam uma à outra. 6 meses depois, eles se casaram em Willowbrook, na mesma igreja onde eles tinham sido batizados quando crianças. Stella usou o vestido de sua avó e Ethan chorou quando a viu andando pelo corredor. A cidade inteira compareceu porque Ethan e Stella não eram apenas um casal se casando. Eles eram a história de amor que todo mundo tinha testemunhado crescer e florescer ao longo de décadas. Durante a recepção, enquanto eles dançavam sua primeira dança como marido e mulher, Stella olhou nos olhos de Ethan e viu não apenas o homem que ela amava, mas o menino que ela tinha conhecido 25 anos atrás, o adolescente que tinha sido seu confidente, o jovem adulto que ela quase tinha perdido e o homem que tinha escolhido construir uma vida com ela. Então, ela disse, sorrindo enquanto ele a girava, como você acha que nossa história vai terminar? Não vai terminar, Ethan respondeu, puxando-a para mais perto. Porque as melhores histórias de amor não têm finais. Elas apenas continuam se desenvolvendo capítulo após capítulo, ano após ano. E ele estava certo. Porque quando você encontra a pessoa que é simultaneamente sua história e seu futuro, seu passado e sua possibilidade, o final se torna apenas o começo. E o começo deles juntos era infinito. Às vezes, o amor mais profundo cresce silenciosamente ao nosso lado, disfarçado de amizade, esperando pacientemente até que estejamos prontos para reconhecê-lo. Ethan e Stella descobriram que eles não precisavam escolher entre segurança e paixão. Eles podiam ter ambos, porque o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que te torna uma versão mais completa de si mesmo. E talvez, no fundo, todos nós temos alguém assim em nossas vidas. Alguém que conhece nossa história, que viu nosso crescimento, que escolhe nos amar, não apesar de nossas falhas, mas incluindo todas elas. A pergunta que permanece é: você está prestando atenção suficiente para reconhecer quando o amor verdadeiro está bem na frente de